tempos difíceis como esse que estamos vivendo, com hospitais lotados, variantes surgindo o tempo todo, medo de sair de casa, desconfiança no uso de máscara e nos medicamentos, comércios fechados, saudades da família, falta de vacinas. Nós estamos vivendo a pior pandemia da história. Rezar é importante? Sim, sem dúvida, mas só isso não basta. Nós precisamos também fazer a nossa parte e confiar na ciência. Afinal, se não fosse por ela, a ciência, nem vacina nós teríamos nesse momento, não é? O programa Ação Nacional de hoje traz um assunto antigo e atual ao mesmo tempo: fé e ciência. E para falar sobre isso, eu recebo em nossos estúdios o professor Fábio Bertato, que é graduado em matemática, doutor em filosofia, pesquisador na Unicamp e desenvolve atualmente pesquisas em história da matemática e em lógica da religião. Professor Fábio, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional de hoje. Muito obrigado, uma satisfação estar aqui, obrigado pelo convite. Professor, primeira coisa que eu quero saber é assim: essa relação entre fé e ciência, ela é possível? Não só possível, como necessária, né? A perspectiva das grandes religiões ao longo da história é que o mundo é criação de Deus, não é? E como nós fazemos para conhecer esse mundo? Utilizamos o conhecimento científico, não é? Então, a investigação, a pesquisa acerca da realidade. Então, nas maiores religiões, ao longo de todos esses séculos, um dos grandes objetivos é conhecer essa criação de Deus ou das divindades, dependendo aí da perspectiva religiosa. A gente pode dizer que essas duas áreas, essas duas expressões, elas se complementam mesmo. Perfeitamente. Nós vamos comentar talvez aí sobre o livro de Gênesis, né? Mas eu gostaria de destacar, por exemplo, na cultura cristã, né? Nessa tradição cristã, a importância da racionalidade. Quando nós lemos o Evangelho de São João, as primeiras palavras, se me permite, eu gostaria até de falar em grego esse começo, nós temos em archen hologos, kai hologos em prostonteon, kai theos em hologos. No princípio era o logos, a palavra, a razão. E o logos estava junto de Deus e o logos era Deus. Então a razão está aí inerentemente no pensamento cristão, a ponto de compreender que o próprio logos, essa própria razão se encarnou e se fez homem. Então, daí a importância de se valorizar a racionalidade. Isso é inerente ao ser humano e muito forte na tradição cristã, a ponto de podermos dizer que é uma das mais racionalistas das religiões. Legal. Professor, quando a gente fala em igreja, primeira pessoa que vem à nossa mente, a autoridade maior, o Papa. E a gente tem uma imagem lá da Páscoa, né, do ano passado, início da pandemia, o Papa Francisco sozinho naquela gigante, na imensa Praça de São Pedro, rezando pelo fim da pandemia. Porém, logo que as vacinas começaram a surgir, né, começou a campanha de vacinação no mundo, Papa Francisco foi uma das primeiras pessoas a dizer: tome a vacina, é necessário. Então aí a gente já vê, né, que apesar do Papa, que é o Papa, é a maior autoridade, a pessoa que mais tem fé nesse mundo, eu acredito, ele também acredita na ciência, ele também diz, a vacina é importante. Ou seja, as duas, a gente pode concluir isso, né? As duas coisas são importantes para o fim da pandemia. Exatamente, não podemos esquecer que é um Papa químico, né? Com formação em ciência. Cientista Exatamente, também. Conhece mais do que ninguém. Bom, e realmente aquela imagem foi muito simbólica. Eu me lembro que na altura eu escrevi um pequeno texto, dizendo a respeito da necessidade da humildade, porque a humildade é a verdade. Então, naquele momento, com aquela praça vazia, o que nós tínhamos é o desconhecido diante de nós. Então, nesse momento, nós não tínhamos certezas, até agora temos poucas certezas, não é? Nós temos coisas prováveis e coisas que nos ajudam a viver este momento. Então, eu me lembro que eu disse, essa humildade é necessária para que nós não nos tratemos de forma agressiva uns com os outros. Então, não existem os donos da verdade neste momento, porque todo mundo estava na incerteza, não é? Então, esse momento do Papa na Praça São Pedro é muito simbólico, né? Aquele vazio representava o vazio das nossas certezas a respeito da doença. E nesse momento, já numa outra situação, um ano depois, né? Daqui a pouco estamos entrando
né, nesse mesmo período litúrgico, nós temos aí o bom exemplo dos nossos sacerdotes, dos nossos religiosos, principalmente da cabeça da Igreja Católica, o Papa, que foi lá receber a vacinação, né? Então, mostrando que não há problema algum para o fiel católico receber a vacinação. Aliás, ele recomenda. Exato. E um ponto interessante é que o Papa tem manifestado nenhuma preocupação a respeito da vacinação, e sim a preocupação de que os pobres não sejam deixados de lado, que a vacina não seja para os ricos. Então, essa é sempre uma preocupação do nosso Papa Francisco, com certeza, né? Com certeza. Sempre lembrando dessas pessoas mais excluídas da sociedade. Excluídas, exatamente, né? Não só numa sociedade, mas no mundo inteiro, né? Nós temos nações muito pobres. Então, enquanto as nações muito ricas já estão sendo vacinadas, em maior ou menor grau, e essas nações que não têm tanto poder de capital como as outras nações, né? Então, o Papa mostra essa preocupação com muita razão, né? E, professor, também agora chegando um pouco mais, trazendo o público mais para perto da gente, né? Falando em Brasil. Aqui no Brasil nós temos alguns exemplos de padres também, de sacerdotes bem conhecidos, inclusive na mídia, também incentivando a vacinação. Por exemplo, Padre Reginaldo Manzotti, no dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição, Perfeito. Fez um vídeo bem bonito, inclusive, postou numa rede social, dizendo: hoje, no dia da Imaculada Conceição, inicia-se a campanha de vacinação no Reino Unido. Depois outro, Padre Fábio de Mello, também muito famoso na rede social, né? Postou uma foto da mãe dele tomando a primeira dose da vacina e lá comemorando. Ele até dizia, só Deus sabe o quanto eu desejei que esse dia chegasse. Pena que poucos dias depois ele veio com uma outra foto dizendo que a mãe dele estava contaminada, ou seja, a vacina chegou um pouco tarde, né? E depois o Padre Júlio Lancelotti, aqui de São Paulo, também famoso, postou uma foto segurando a carteirinha de vacinação dizendo: estou vacinado. E além desses tantos outros padres aí que fazem campanha mesmo, que estão a favor da vacina. Então, mais uma vez, a gente consegue ver que uma área não anula a outra, né? É mais um exemplo. Com certeza. Os líderes sérios vão mostrar essa necessidade de seguir as orientações dos especialistas da ciência, né? Nós vivemos um problema aí de autoridade, de muita confusão. Então, essas incertezas que nós mencionamos agora há pouco, naturalmente levantam questões, dúvidas. Então, nós temos que ter um diálogo aberto, sereno, respeitoso, não é? No diálogo sempre vamos ter posições divergentes, diferentes. Então, mostrando gradativamente o valor da vacinação e das medidas indicadas pelos especialistas. Assim, as autoridades podem dar o bom exemplo, não é? Não fazer um fla-flu chegando em extremos e tomando o caminho do meio, que é o caminho virtuoso, né? Essa mistura é difícil, né, professora? A gente vê que tem muita mistura, muita confusão, né? E é o que confunde mesmo a mente da população, né? Porque a gente está em casa e a gente recebe uma informação daqui, outra dali, muita desinformação, isso confunde, deixa a gente com medo, né? E nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo vai atrás do que é real, né, verdadeiro, e aí acaba que as pessoas ficam com medo, se vacina, se não vacina, quais são os perigos, de onde vem a vacina, surgiu muito essa dúvida também, né, mas de onde é a vacina, como se isso fosse um critério, né, para vacinar ou não vacinar. Com certeza. Há uma confusão atualmente entre os diversos domínios, né, o domínio religioso, o domínio político e o domínio científico e cultural também, não é? Quando se mescla todas essas autoridades de cada um desses domínios, a autoridade que tem o conhecimento, a autoridade que tem o poder, geralmente não são as mesmas. Então, nós ficamos aí, às vezes, à mercê de motivações estranhas, não é? A gente não pode ser ingênuo, não podemos ser ingênuos a ponto de achar que é tudo a mil maravilhas. Há motivações diversas por trás de cada coisa. Mas buscando informação, orientação de pessoas responsáveis, com profundo conhecimento, nós podemos tirar as nossas conclusões e seguindo aquela máxima de liberdade e responsabilidade, não é? Então fica a dica aí, né? Sempre vá atrás da fonte
da fonte verdadeira. Nós temos diversas fontes na internet, não é? Está aí na palma da nossa mão. Não confie nas mensagens de WhatsApp do tio, não é? As fake news, as notícias de Twitter, que não são notícias, não é? Então, busque mais informações. Claro, como eu digo, é natural que haja dúvidas, e as dúvidas devem ser esclarecidas, não é? Sem dúvida, não há desenvolvimento. E nessa situação emergencial, todo mundo fica muito ansioso, né? Então, no caso particular do católico, uma preocupação seria como foi concebida a vacina, não é? Porque se você retroceder no processo histórico, pode se deparar, por exemplo, com células de origem fetal, que são oriundas de aborto, mesmo que seja legal no país. Na moral católica, isso não é válido, né? Porém, a igreja tem um magistério que ensina. Então, a própria igreja se manifesta e diz, olha, se você recebe uma vacina, mesmo que tenha sido produzida em função de pesquisas, não é que na vacina contenha essas células, essas linhagens celulares, mas na pesquisa e no desenvolvimento, se de algum modo foi empregado, você que está recebendo a vacina não é responsável, né? Você tem aí uma responsabilidade que na moral católica é dita responsabilidade material remota, não é? Ou seja, basta ver que os papas estão sendo vacinados para seguir o exemplo e ficar com a consciência tranquila. Legal. Professor, nós temos também um exemplo de médicos católicos, médicos que tem medo, como a gente tem, médicos que estão enfrentando a linha de frente, que estão lutando aí pelo fim da pandemia. E a gente tem um vídeo, mas eu vou deixar para mostrar esse vídeo já no próximo bloco, de uma médica falando que, quando ela fala de fé para os pacientes, eles meio que se surpreendem. Mas como assim? É médica e tem fé? Mas a gente vai fazer então um rápido intervalo e na volta a gente mostra esse vídeo, a gente começa esse bate-papo com esse vídeo. A gente volta já já.